Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Gênesis capítulo 4, 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos avançar um pouco mais? Versículo 8: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Amém. Existe um sentimento, uma sensação muito comum aos homens ou ao ser humano, que é chamado sentimento de insatisfação. Esse sentimento brota, sobretudo, de uma certa insegurança, ou um certo nível de insegurança, que exerce um domínio na alma, e é reforçado por um espírito maligno, que é o espírito do sentimento de rejeição. É comum, muito comum aos homens, a nós humanos, desenvolvermos o sentimento de rejeição. Na verdade, queridos, ninguém quer viver uma vida de insatisfação. Mas no fundo nós somos sim envolvidos em face do pecado por essa tendência. Gostaríamos que todos os nossos desejos se cumprissem. Gostaríamos que todas as nossas expectativas, realmente viessem a se concretizar em realizações. Gostaríamos que todos os nossos sonhos se transformassem em realidade. Mas acontece que a vida é feita de basicamente duas realidades, ou dois princípios. Um é o princípio do prazer. É o primeiro princípio que nós experimentamos. O ser humano já nasce tendo o princípio do prazer como o carro-chefe, que conduz, que o leva, ou podemos dizer como o leito de um rio, por onde deve escoar as águas
que vão produzir ou gerar satisfação em nós. Mas ocorre que há um outro princípio chamado princípio da realidade. Esse é o princípio que revela exatamente a imperfeição, as limitações. Porque quando falamos de realidade, falamos de coisas que não gostamos, que não queremos. Se o pecado não tivesse entrado na vida do ser humano, a nossa realidade, ou o princípio da realidade, seria o princípio que provocaria em nós, absolutamente, toda a satisfação, todo o prazer, que de fato nós necessitamos. Mas com o advento do pecado, com a realidade do pecado no coração do ser humano, então nós nos tornamos incapazes de preencher, de satisfazer, de sermos plenos em nossa conduta, em nosso comportamento, em nossas ações, em nossas reações. E logo então, nos primeiros dias de vida, o princípio do prazer está em total atividade, mas a imperfeição humana está presente. A mãe que não dá o leite ou o peito na hora certa, a mãe que tem uma série de afazeres, de obrigações, a mãe que tem as suas dificuldades de entender a necessidade do filho e de atender de forma perfeita as necessidades do filho. Mas tem também a figura do pai, e diga-se de passagem, muito embora o homem não tenha seios para amamentar o filho, ou os filhos, ele tem um potencial para suprir e para prover emocionalmente os filhos. E infelizmente, então, aqui estamos diante da realidade de jovens, homens e mulheres, né? Quem sabe pais, pessoas que já viveram algumas décadas, de certa maneira sofrendo com uma coisa chamada insatisfação, sofrendo com uma coisa chamada decepção, sofrendo com uma coisa chamada princípio da realidade, que é diferente daquilo que nós gostaríamos, que nós ansiamos, que nós desejamos. E daí nos sentimos frustrados, e daí nos sentimos infelizes, e daí somos levados a uma realidade de vida onde as frustrações, as tristezas, as dores e angústias se acumulam, e a chamada depressão, ela vem e toma conta de tantas pessoas, a ponto de levá-las a desejar a morte. E não apenas a desejar a morte, mas a tentar contra a própria vida. O que acontece? Estamos diante da história de Abel e Caim, dois irmãos, dois filhos de Adão e Eva. Caim era o filho mais velho. Há coisas que nós só entendemos quando nos tornamos pais. Enquanto você é só filho, você não compreende algumas coisas. E quando Caim nasceu, certamente, mamãe Eva, papai Adão, deram tudo o que ele precisava. Supriram ao máximo a vida de Caim. Mas houve imperfeição, porque o pecado já estava presente na vida deles. E um filho que é desejado,
um filho que é amado, um filho que é cuidado, um filho que é suprido. Certamente, ele vai ter um crescimento saudável, um desenvolvimento saudável. Mas acontece, queridos, que Satanás, ele nas suas sutilezas, ele encaminha todo o seu aparato, né? O seu exército de anjos caídos, de demônios, para entrarem nos lares e para atormentarem as famílias, para começar atormentando papai e mamãe, o casal, para gerar transtornos. A palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantas famílias sem Deus, quantas famílias sem a bênção de Deus, quantas famílias que não buscam a Deus. E esses espíritos estão então esparramados para atormentar os homens, atormentar as famílias. E naturalmente, quando nasce um segundo filho, a atenção do pai e da mãe vão para o segundo filho. Não porque não amem ao primeiro, não porque não tenham, de fato, um nível de aceitação, mas é natural. O ser humano não consegue sobreviver sozinho. Então, toda aquela fragilidade, acompanhada da necessidade de uma assistência grande, intensa, faz com que desenvolva uma coisa chamada rivalização entre irmãos. É natural, de certa forma, a rivalização entre irmãos. Mas os espíritos malignos, eles atuam para gerar nessa rivalização realmente a morte. E esse espírito de sentimento de rejeição é aquele espírito que faz com que a pessoa se sinta preterida, deixada de lado. Está vendo lá, ó, ama mais o meu irmão, ama mais a minha irmã. Meu pai gosta mais da minha irmã, meu pai gosta mais do meu irmão, minha mãe gosta mais, né? Sempre eles amam mais aos outros do que a mim. E isso se projeta ao longo da história, ao longo da vida. E os espíritos malignos estão sempre mexendo na nossa caixa preta. Eles estão sempre ali para, a partir das insatisfações presentes no nosso coração, na nossa alma, suscitar um sentimento e a construir de uma forma maligna pensamentos. Sabe onde estão os nossos maiores problemas? Não é do lado de fora, não, é aqui dentro. É aqui, ó. Nós estamos sempre construindo diálogos internos destrutivos. Eu não vou conseguir, eu não vou passar. Chega lá, eu vou dar um furo, né? Chega lá, ninguém vai me ver, ninguém me ama, a minha vida é ruim, é péssima, todo mundo é melhor do que eu, a vida do outro é melhor do que a minha, do meu vizinho é melhor do que a minha, e assim nós vamos, amados, num diálogo interno que é fomentado por presenças ou influências malignas. Nós vamos construindo sentimentos malignos de insatisfação. Isso nos afasta de uma vida com qualidade. Isso nos empurra para uma espécie de buraco que não tem fundo. Satanás vem roubar, matar e destruir. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, vamos lá, roubar, matar e destruir. Diga: Satanás é meu inimigo.
de que ele quer me roubar, me matar, me destruir. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus entra nessa realidade, amados, para nos facultar, ou para nos dar o direito de, mesmo diante dos fatos, da realidade que está sempre em conflito com o princípio do prazer, nos dar vida e vida em abundância, vida com qualidade. Mas tudo depende de como nos posicionamos. Tudo depende de como nós nos conduzimos e, sobretudo, conduzimos a nossa vida espiritual. Você olha para uma pessoa, quando você visualiza o que caracteriza uma pessoa, você só está vendo a casca. As pessoas não são aquilo que nós vemos. Quer dizer que isso é uma ilusão? Porque essa estrutura física e essa estrutura aparente não revela quem de fato nós somos. O verdadeiro ser está aí dentro. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: puxa, que pessoa bonita, que pessoa bacana, que pessoa perfeita. Mas por trás, ou lá dentro, pode existir uma pessoa, um mau caráter, né? Uma pessoa má, cruel, capaz de fazer coisas horríveis. E no fundo, todas as pessoas estão sujeitas a se comportarem de forma maligna, exatamente por causa da natureza pecaminosa. A partir de como nos portamos diante de Deus, a nossa vida se revela. A forma como uma pessoa age para com Deus vai revelar quem de fato ela é. Quando eu olho para Caim, então, eu vejo um homem com um problema brutal de insegurança, com um sentimento de rejeição profundo. E uma pessoa que, na verdade, estava sempre pronta para roubar a alegria do seu irmão. A alegria de Abel gerava em Caim uma profunda tristeza, uma profunda insatisfação. Caim era um egoísta, queria tudo para ele. O egoísta, longe de ser uma pessoa que tem amor próprio, na verdade, é uma pessoa sem amor próprio, com baixa autoestima, com incapacidade de se empatizar com os outros, quer toda a atenção e é incapaz de dividir a atenção com alguém. E aqui estamos então, um Caim que não levava Deus a sério, um homem que não tinha o seu coração em Deus, a sua vida voltada para Deus. Caim, quando foi levar uma oferta a Deus, ele o fez com pesar, ele o fez com tristeza, ele não manifestou prazer, alegria, ele não doou. Mas Abel, a palavra diz que o coração de Abel, de fato, agradou ao Senhor. E a oferta de Abel agradou ao Senhor.
como você tem servido a Deus? Por obrigação? Porque alguém tem mandado, alguém tem te cobrado, alguém tem insistido com você? Eu quero te dizer que uma das coisas, queridos, que realmente nós temos como desafio é insistir com as pessoas para que elas amem a Deus. Mas o amor só vai brotar se de fato o coração se abrir para um relacionamento verdadeiro, sincero com Deus. Queremos que todos nessa igreja sejam, de certa forma, insistentes com aqueles que não têm Deus. Eu gostei muito de ouvir um testemunho essa semana, depois, na nossa célula, depois do encontro, quando um homem falava de como, num momento de dor, de enfermidade, alguém disse para ele que ele deveria ir para uma célula. E de repente essa pessoa falou de uma célula e passou o telefone dele para o nosso líder, que é o nosso querido irmão Sérgio, esposo da irmã Valéria. E ela disse: olha, ele vai te ligar. E o Sérgio então começou a ligar. Ligava 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E ele sempre falava: não, eu vou na célula. Ele nem sabia o que era, né, direito. Não, eu vou e tal, eu quero ir. Não. E por fim ele disse: olha, pode continuar, insista comigo. E finalmente ele foi à célula, começou a ir à célula, né? E algumas experiências interessantes, foi ao encontro e voltou impactado, porque Deus fez um milagre na vida dele, não só numa cura interna da sua alma, mas trouxe uma cura também para o seu corpo, um problema sério, que ele estava aflito e angustiado, e tudo apontava para uma doença maligna, e ele teve o diagnóstico dessa semana, depois do encontro: você não tem nada, né? Graças a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes, de fato, alguém precisa lutar, se empenhar, ou a gente tem que se empenhar por outros que estão aí caminhando, né, para a morte, sendo levados para serem mortos, porque os espíritos malignos estão confundindo as pessoas, gerando sentimentos, gerando desejos, pensamentos malignos, e afastando as pessoas da vida. Mas eu quero me deter agora numa advertência que Deus faz a Abel, aliás a Caim. Deus olha para Caim e vê um Caim triste. Deus olha para Caim e percebe que Caim perdeu a alegria, estava sem graça. Certamente Caim olhava e ele percebia como Abel vibrava com Deus, como a vida espiritual de Abel era para cima, como Abel falava de Deus, das coisas de Deus, como Abel era envolvido com Deus. A relação dele com Deus era muito intensa, mas ele percebia que Abel alegrava o coração dos seus pais. Ele percebia que quando Abel chegava, o clima mudava, era diferente. Ele cativava a família, ele realmente envolvia os que estavam próximos. E o coração de Caim se entristecia, e ele ficava insatisfeito, indignado. Eu fico pensando assim: Caim olha e percebe que a alegria no coração de Abel era tão grande, e que Abel tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele dizia: Deus ama Abel e não me ama. Deus é amigo de Abel e não é meu amigo. Deus aceita Abel e não me aceita. A palavra diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, mas Deus disse sim para Abel. Deus se alegrou com Abel. E daí Caim tinha inveja até do relacionamento de Abel com Deus.
Mas ele olhava e percebia que seus pais acolhiam Abel de forma diferente. Mas o maligno transformava isso, está vendo? Ele é o preferido do seu pai, ele é o preferido da sua mãe, está vendo? Ele é amado, você é um rejeitado, ninguém te ama, ninguém se importa com você, você não faz nenhuma diferença. Queridos, isso acontece até no ambiente da vida cristã. Isso acontece. Isso acontece no ambiente natural. Pessoas inseguras, pessoas com sentimento de rejeição, elas são sim atalhadas por espíritos de sentimento de rejeição, que vão à frente e faz com que aquele que tem esse sentimento seja rejeitado. Mas sabe como? Muitas vezes é aquela rejeição que se trata de uma construção de diálogos internos equivocados e malignos. Está vendo lá, ó? Fizeram até um círculo a hora que eu cheguei, para eu não entrar. Está vendo lá, ó? Estão até falando mal de mim. Alguns chegam a ouvir vozes. Alguns chegam a ouvir chamados. Ah lá, estão falando meu nome. Ah lá, estão me xingando lá no meio da rua. Se chama alucinação auditiva. Ah lá, ó. Eu chegar na rua, já faz, as pessoas já começam a falar do meu nome, lá na esquina. Queridos, forças malignas que conspiram para provocar o nível de insatisfação, para acentuar o sentimento de rejeição e para gerar, de fato, uma profunda decepção no coração. Deus olha para Caim e diz: Caim, o seu semblante se descaiu, por quê? Não foi nada não. Foi nada não? No fundo, ele diz lá dentro dele: meu pai ama mais meu irmão do que a mim. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Deus ama mais o meu irmão. Aliás, Deus não me ama, Deus ama o meu irmão, mas Ele não me ama. Eu quero te dizer, Deus não rejeita absolutamente a ninguém. Ele te ama, Ele se importa com você, você tem valor para Ele, Ele te quer, Ele se doou por você, Ele quer sim ter um lugar especial na sua vida, Ele quer te projetar sim, Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dEle, sim. Nós cantamos uma canção que diz: meu orgulho me tirou do jardim. O orgulho, espíritos malignos vão agir sempre para tirar você do centro da vontade de Deus, para colocar você ou lançar você num lugar onde espíritos malignos vão te escravizar, te espezinhar, pisar, e vão fazer você sofrer, e vão fazer você mergulhar realmente numa realidade de sentimentos, de pensamentos e de uma disposição para uma conduta maligna, destrutiva. Deus adverte a Caim e diz: Caim, cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com os desejos do seu coração. Queridos, quando a palavra de Deus nos diz que os nossos desejos ou o nosso coração é enganoso, essa palavra está nos recomendando a guardarmos de fato o nosso coração. Pensamentos, sentimentos, desejos malignos são destrutivos. Cuidado, porque a sua fragilidade pode se tornar, na verdade, uma isca, por onde forças malignas vão te devorar, irão te destruir, irão mergulhar você na ruína. Cuidado, cuidado. Deus diz
o teu desejo será contra ti. Ah, mas eu sou um fraco mesmo. Ah, eu não consigo vencer o pecado. Ah, irmãos, nós precisamos entender que se temos o Espírito de Deus, nós temos o poder para vencer o maligno, tá? Se nós temos a palavra entrando em nossa mente, em nossos ouvidos, em nosso coração, a palavra de Deus suscita a fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Quantas coisas estamos ouvindo que não vem do coração de Deus, que não vem da boca de Deus, que não vem da palavra de Deus. Precisamos alimentar nosso espírito com a palavra de Deus, e isso vai te ajudar. Se você está num convívio onde a palavra de Deus é rejeitada, se você está se posicionando num ambiente onde existe escárnio, ou há escarnecedores, tá? Se você se deixa envolver por pessoas que não têm um compromisso com Deus, elas te induzirão a se afastarem de Deus. Elas te levarão a negar aquilo que você mais necessita, o próprio Deus. Eu não estou falando para você sair do seu trabalho, do seu emprego, porque às vezes lá pessoas vão dizer, a hora que você fala de Deus e você não sabe falar de outra coisa, não? Vamos falar de outra coisa, vamos falar de sexo, que esse é o assunto de basicamente todo mundo, em todos os lugares, né? Se consegue falar de sexo de uma forma saudável, coerente? Mas se a palavra de Deus está sendo ouvida, ela está gerando fé. Se a fé está sendo gerada, sabe como que você vai fazer? Você vai conseguir vencer o mundo, as coisas do mundo. Você vai conseguir vencer as amizades do mundo. Você vai conseguir vencer as influências do mundo. Você vai conseguir se fortalecer, viver forte como um servo de Deus e honrar a Deus. Se você buscar, e o que você está fazendo aqui nessa noite é importante, o que você faz na sua célula é importante, o que você faz lendo a palavra durante a semana é importante, na oração durante a semana é importante. Porque se em contrapartida ao ouvir a palavra de Deus, que gera fé, nós podemos entender que se você não ouve a palavra de Deus, e se você recebe palavras que desestimulam, que te influenciam a abandonar Deus e as coisas de Deus, com certeza você será mergulhado num ambiente, nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos que vão trazer destruição para a sua vida. Quando Deus advertiu Caim para que guardasse o seu coração, protegesse o seu coração contra os sentimentos que estavam batendo na porta do coração dele, e ele não fez, Caim foi e tirou a vida do seu próprio irmão. Querido, Jesus falou que quando você tem na sua mente uma intenção negativa contra o seu irmão, você já executou aquilo que você está intencionando. Nós precisamos guardar o nosso coração. Cuidado, cuidado. Há uma advertência de Deus para nós. Mas, com certeza, Deus, queridos, muito embora não houvesse maldição de derramamento de sangue na vida de Caim, ele abriu espaço para que até a terceira e a quarta geração dele fossem amaldiçoados com derramamento de sangue.
existem algumas coisas, ou algumas áreas, que são, de fato, áreas muito importantes da nossa vida, que nós precisamos guardar. Se você ouve a palavra de Deus, e essa palavra, ela diz que você é importante para Deus, que Deus te ama, que Deus, Ele se empenha por você, que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, Ele é o Deus que provê a sua vida. Se você entende como o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, com certeza, Deus irá conduzir você, conduzir a sua vida, suprir a sua vida, e você prevalecerá sobre quaisquer circunstâncias que vierem. Mas é importante que você tenha convicções. Uma delas, eu tenho a convicção de que já encerrei ou me desvencilhei de todas as heranças malignas ou as heranças familiares de maldição. Pais que rejeitam filhos vão gerar o sentimento de rejeição na vida dos filhos. Pais que derramam sangue vão gerar sentimento também de rejeição, de perda na vida dos filhos. Pais que buscam no ocultismo vão abrir espaço para uma atuação ainda mais ferrenha na vida dos seus filhos. Pais idólatras vão dar lugar a todo tipo de impureza na vida dos seus filhos. Talvez alguns dos sentimentos que estão gerando insatisfação no seu coração ou na sua alma estejam ligados a maldições, a heranças passadas, fatos que ocorreram nas gerações que te antecederam, mas também fatos que ocorreram na sua própria vida. Deus quer que você seja uma pessoa segura. Deus quer que você seja uma pessoa feliz, bem-sucedida. Deus não vai impedir que a tristeza bata na porta do seu coração. Ele não vai impedir que você tenha algum tipo de decepção. Ele não vai impedir que você tenha algum tipo de frustração. Mas Deus vai te fortalecer, para que nos momentos em que seu coração, a sua alma se sentirem de fato afetados, ou abalados com sentimentos destrutivos, que vão culminar com pensamentos de morte, com tentativa de morte, Deus é fiel para te fortalecer, para te suprir, para te capacitar a dizer não. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, Deus estava falando com Caim: Caim, conta comigo. Por mais que os sentimentos sejam fortes, por mais que os desejos do seu coração sejam fortes, se você permanecer na minha presença, se você realmente se valer do poder que eu coloco em tua vida, do que eu posso fazer na sua vida, você irá vencer. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu quero lembrar então as palavras de Jesus: se por um lado o ladrão vem roubar, matar e destruir, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Há uma palavra de João, do apóstolo João, na primeira carta, que eu gosto muito, e ele fala aos jovens, ele diz: jovens, jovens,
Jovens. E falar de jovem é falar do vigor, da época em que a gente pensa que é realmente super, né? Tem um vigor que nada vai nos deter. João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. São jovens alimentados com a palavra de Deus, são jovens supridos por Deus, são jovens tomados no seu coração pela palavra de Deus. Aquele que está cheio de Deus é forte, aquele que está cheio de Deus tem a força para vencer o mundo, aquele que está cheio de Deus tem a força para vencer o maligno, aquele que está cheio de Deus tem a força para dizer não a todo nível de insatisfação. E aí eu quero que você entenda uma coisa: sempre haverá algum motivo de insatisfação, exatamente por causa das imperfeições, das limitações. Mas se cremos em Deus, ainda que em algum instante nos sintamos rejeitados, ainda que em algum instante nós nos sintamos de fato perdedores, fracassados, ainda que alguma situação na nossa vida, algum fato em nossa vida revele algum tipo de fracasso, Deus é forte, Deus é poderoso, Deus é capaz de nos suprir, de nos fortalecer. Nós não precisamos dar um passo seguinte, como deu Caim. Caim não guardou o seu coração, e um sentimento de morte veio, e o espírito da violência, da morte se apoderou dele, e ele derramou o sangue do seu irmão. Consequência, o problema dele não foi resolvido, os sentimentos pioraram, e a desgraça ou a maldição tomou conta dele e da sua descendência, da descendência dos seus filhos, da descendência dos filhos dos filhos. A maldição se instalou na vida de Caim. O que é que nós precisamos? Da bênção de Deus. E se precisamos da bênção de Deus, nós precisamos realmente dizer: Senhor, eu não vou abrir mão de guardar o meu coração de sentimentos de destruição. Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer te levar a um nível realmente de vitória, onde mesmo que venham as insatisfações, você não vai ceder, não vai abrir mão de Deus, você não vai desistir de Deus nem das coisas de Deus, mas você vai permanecer nele, porque Ele é a única solução, Ele é o único caminho, Ele é a única fonte, porque Deus é tudo, sem Ele não há vida. Eu gostaria de orar nesse instante, te desafiar nesse instante, para de fato nos colocarmos diante de Deus e dizermos para Deus: Deus, o Senhor está nos chamando a atenção para guardarmos o nosso coração. Deus quer que você guarde o seu coração. Não deixe nenhum sentimento de destruição te afastar de Deus por nenhum motivo. Eu quero que você fique de pé nesse instante. E mais, eu quero te lançar um desafio. Não é um apelo para um, para outro, não. É para todos. Nessa noite Deus vai te fortalecer. Você quer dar um passo contra toda insatisfação que o inimigo tem tentado usar para fazer você retroceder? Então sai do seu lugar e venha para frente. Diz: não, o Senhor realmente Ele vai me fortalecer, meu coração será guardado, meus sentimentos serão guardados, né? Eu vou viver no centro da vontade de Deus, eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Nada vai roubar, nada vai tirar o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia, Senhor. Podemos cantar novamente? Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia, Senhor.
Você está diante do Senhor que falou com Caim. Você está diante do Deus que te diz: você é forte. Você é fortalecido pela palavra. Você é fortalecido com a força do meu poder. Você está diante do Deus que te diz: não temas, não te espantes. Eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você está diante desse Deus. Ele vai te fortalecer nessa noite. Ele vai te capacitar a guardar o seu coração de toda a insatisfação, de todo sentimento de insegurança, de todo sentimento de rejeição. Ele vai te suprir. Ele fará algo novo na sua vida. Orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim. E se eu vendesse tudo que tenho, Em troca do amor eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor não se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu amado o mais belo milhares e milhares, meu amado, o mais belo entre milhares e milhares. Oh, Deus. Deus quer fortalecer o seu coração nessa noite. Deus quer fortalecer a sua alma nessa noite. Deus tem te dito, como disse a Caim, que em muitos momentos o desejo do seu coração será contra você, porque a palavra dele diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Porque a palavra do Senhor diz que os desejos, as intenções do nosso coração são malignas. Mas Ele te diz: ainda que o seu desejo seja contra você, a ti cumpre dominá-lo. Se você conhecer o Senhor, você será forte para vencer os seus sentimentos, para vencer os desejos da sua alma. E só tem um jeito de conhecer ao Senhor: se você dispuser o seu coração para servi-lo, se você dispuser o seu coração para amá-lo, se você dispuser a sua vida para agradá-lo.
Caim, ele não escolheu Deus, ele escolheu se afastar de Deus, ele escolheu ser influenciado pelos seus pensamentos e sentimentos. Mas Deus te chama nesta noite para que você dê a Ele a sua mente, o seu coração. E Deus te diz nesta noite: filho meu, dá-me o teu coração. Ele te diz: filha minha, dá-me o teu coração. Esta é uma noite de você renovar a sua aliança, o seu compromisso com Deus. A palavra diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Esta é uma noite de você se render a Deus e dizer: eu quero te conhecer, Senhor. Diga para Ele: eu quero te conhecer, Deus. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. É importante que você se aproprie pela fé daquilo que Deus ministrou na sua vida nessa noite. É importante que você tenha atitude de fé. Confie no Senhor, confie na palavra dEle. Renda-se a Ele nessa noite. Renove a sua aliança com Ele nessa noite. Não saia daqui como você entrou. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo confirmar e ministrar a palavra no seu coração. Eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra como um desafio do Senhor, para que eu possa vencer os desejos do meu coração. E se o meu coração é enganoso, eu não posso dar crédito a esses desejos e sentimentos que muitas vezes ficam maquinando no meu coração, como um diálogo interno. Diga: como um diálogo interno, que me perturbam e que tiram a minha paz, e muitas vezes me norteiam de forma errada. Deus, eu quero seguir a Tua voz, eu quero seguir a Tua palavra, eu quero ser curado de todo sentimento maligno que houver no meu coração, de insegurança, de rejeição, de desvalor, de falta de amor. Deus, eu quero me sentir amado, protegido, guardado pelo Senhor. Eu recebo, Deus, a Tua palavra como um desafio para crescer. Eu vou crescer e eu vou viver a vontade do Senhor. Que em relação à minha família,
aos meus amigos, ao Senhor, à igreja, eu não seja perturbado por nenhum pensamento, por nenhuma ideia fixa, maligna, mas que eu possa, Deus, viver segundo a tua palavra. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu és o meu Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu recebo, Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar os teus filhos e filhas, eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo, que ninguém saia daqui como entrou, mas saia melhor, que essa palavra, Deus, possa repercutir de uma forma positiva, e afastar, e afugentar todo pensamento de incredulidade, e todo sentimento maligno. Deus, derrama-se a tua unção, renova os teus filhos, Deus. Nós recebemos a bênção do Senhor, pois cremos, o Senhor está cuidando, o Senhor está renovando, e o Senhor está fortalecendo as nossas vidas, como igreja, como povo de Deus. Você pode dizer a Deus: muito obrigado. Você pode dizer: Deus, eu recebo. Deus está te curando, Deus está te renovando. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isso. Dá um abraço a alguém, né? Confirma a bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Amém. Vá na paz do Senhor. Quem não adquiriu o ticket para Homens de Honra, procura o pastor Leandro lá agora, tá?